E nesse vídeo você vai saber exatamente como que vai funcionar essa nova FUVEST, ou seja, a partir da FUVEST 2026, como esse vestibular vai estar organizado. E o primeiro ponto que a gente deve entender é que agora a FUVEST ela vai ter uma organização um pouco mais semelhante que a do Enem. Como assim? Até esse ano, até a FUVEST 2025, ela estava dividida em cada uma das disciplinas. Física, Biologia, Química. Agora, a partir da FUVEST 2026, ela vai estar organizada em grandes áreas, assim como o Enem. Então, ciências humanas, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza. E o ponto aqui, uma estrutura bem inicial para a gente entender é que estrutura proposta, eu vou ter competências por áreas, componente curricular, habilidades e objetos de conhecimento. Talvez você fique perdido a respeito do que significa cada uma dessas coisas, mas aqui você vai entender exatamente como que é. Vamos começar com um exemplo bem simples. Como que está funcionando, como que vai funcionar agora a partir da FUVEST 2026. Quando eu falo de áreas, eu tenho, por exemplo, linguagem e suas tecnologias, eu tenho ciências da natureza, e em competências eu tenho 9 competências. Assim como na prova do Enem eu tenho as competências do Enem, agora eu também tenho as competências da FUVEST, tá? E aí eu tenho também aqui, ó, os componentes. Quando eu falo de componentes, esse é um termo que você vai ver muito aqui no vídeo. Quando eu falo de componentes, seriam basicamente as disciplinas. Então, componente, a parte de ciências, a parte de linguagens tem 4 componentes, que é educação física, arte, língua inglesa e língua portuguesa. Então, quando eu falar componente de uma grande área, é basicamente uma disciplina. Educação física, arte, língua inglesa ou língua portuguesa. Tudo bem? Então, eu vou ter a divisão em habilidades, objetos de conhecimento. Você já vai entender exatamente como que vai ser essa organização. Por exemplo, nesse esquema aqui, de maneira bem simples. Eu tenho as competências, as 9 competências, e aqui eu tenho os componentes dentro de linguagens, que é educação física, arte, inglês e português. E aqui, dentro de educação física, eu tenho uma habilidade, círculo amarelinho aqui é a habilidade. Dentro de artes eu também tenho uma habilidade. Já dentro de inglês eu vou ter 3 habilidades. Tudo bem? E em português eu vou ter 9 habilidades que vão ser cobradas nessa prova. E cada bolinha dessa representa uma competência. Então, em educação física eu vou ter a competência 2, em arte eu vou ter a competência 6, e em inglês, em cada uma das habilidades, eu vou ter diferentes competências, tudo bem? Mas lembrando aqui que isso daqui se estenderia para cada uma das competências, competência 2, competência 3, só que daí ia ficar mais do mesmo, então por isso que eu escolhi tratar apenas da competência 1, mas essa lógica se estende por todas as competências da FUVEST, tudo bem? Então, vamos começar falando da primeira competência, né? São 9 competências, a gente não vai falar de todas nesse vídeo, porque senão ia ficar um vídeo extremamente longo. A gente vai falar de algumas competências, entendeu? Primeiro, a competência 1. O que ela diz? Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas na recepção e produção de discursos nos diferentes campos de atuação social e nas diversas mídias, participação social, e explicação e interpretação crítica da realidade. Imagina que você está lendo seu edital e você fala, beleza, eu vou usar para a FUVEST e eu li isso. Aí você fica, cara, na prática, quando for estudar na minha segunda-feira, o que significa em formato de questão? Daqui a pouco a gente vai ver exatamente isso, como que cada uma das habilidades, das competências são cobradas de maneira prática. Então por isso que é importante você entender que o edital sim ele te dá um norte, mas no fundo o mais importante é você estudar as disciplinas e depois com o edital você nortear a forma como você vai aplicar aquilo que você já aprendeu, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, na componente de educação física, lembrando que componente, quando eu falo componente, é uma disciplina, educação física. Habilidades que vão ser cobradas em educação física. Práticas corporais, no contexto social e cultural, e aí eu quero que vocês fiquem com isso em mente, que é um aspecto social e cultural. É uma tendência muito forte que a partir dessa FUVEST 2026, ela tem um teor social ainda maior. Certo? A gente vai ver isso em exemplos de questões que tratam isso, reconhecendo modificações e a importância como parte no patrimônio cultural do grupo social, ocorrência social de práticas corporais, e aí objetos de conhecimento,
contextos culturais produzidos pela gestualidade. Como assim? Vamos pegar um resuminho aqui, ó. A relação entre o social, o cultural e as práticas corporais. Então, muita gente, quando viu que na FUVEST agora ia constar educação física, talvez ficou pensando, como assim vai cair educação física? Eu vou ter que estudar regras do vôlei, regras do futebol, como se estuda na escola? Não, não tem nada a ver com isso. Aqui a FUVEST, a gente vai ver alguns exemplos de questões de outros vestibulares, ela vai trazer muito essa questão social, como que o esporte é até mesmo uma forma de uma ascensão social, de uma melhora, como está relacionado diretamente com a cultura. Então a prova da FUVEST, ela vai ter muito esse viés, como por exemplo aqui uma das questões que a gente vai ver, vai até falar da Rebeca Andrade, como uma garota da periferia se destacou nas Olimpíadas, como que o esporte, a educação física proporcionou isso a ela. Então muito essa questão social. E na arte, como a gente vai ver no próximo tópico, uma questão muito cultural também, tá? E aqui as modificações das práticas nos diferentes contextos, ou seja, como que isso vai mudando de acordo com cada ambiente. Certo? Então essa foi a primeira competência. Já deu para ter uma ideia geral de como vai funcionar a parte de educação física, como vai ter muito forte essa ligação social e essa ligação cultural. E falando nisso também, essa questão social, até a própria lista de livros da FUVEST, ela pode ser usada como uma contextualização cultural. Então, você percebe que a prova está caminhando totalmente nesta direção. Competência 2, segunda competência, compreender os processos identitários. Ou seja, até mesmo uma educação física, um esporte, como um processo de uma identificação de um povo. E aqui, o componente de educação física, como a gente está falando, algumas habilidades. Interações inclusivas. Como assim interações inclusivas? A questão das Paralimpíadas, a questão de esporte para PCD, né, pessoa com deficiência física, e como uma forma de expressão dos grupos sociais. Identificar e combater estereótipos e preconceitos relacionados às práticas corporais. Então você percebe que, querendo ou não, tem muito uma relação com aquilo que a gente acabou de falar aqui. A educação física na FUVEST tem bem claro isso. Ela vai tratar muito esse aspecto social e cultural. Como o esporte pode contribuir para uma ascensão social, como o esporte está relacionado com uma questão cultural e como ele serve como uma importante ferramenta de inclusão social para pessoas com algum tipo de deficiência e todos esses aspectos. Então, um resumo: prática corporal como forma de expressão de grupos sociais e o combate a preconceitos. Então, essa ideia de combate a preconceitos, isso já serve também até no caso, como a gente falou, de Paralimpíadas, de modalidades para pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência física. Mas beleza, né? Como eu comentei no começo aqui do vídeo, não adianta você só ficar vendo competência, tarefa de competência, e não ver um exemplo claro de beleza. Eu entendi que vai ter um aspecto mais cultural, mais social. Agora, como de fato vai estar na prova? Então aqui um exemplo na prática. O esporte adaptado ou o paradesporto oportuniza às pessoas com deficiência PCD o alcance de novos horizontes e perspectivas de vida. Modificações relacionadas às regras da modalidade ou à maneira como a modalidade se desenvolve. Uma grande variedade de modalidades esportivas foram adaptadas para serem praticadas por pessoas com diferentes deficiências, assim como outras habilidades foram criadas exclusivamente para PCDs. Então, justamente tornar o esporte cada vez mais inclusivo, independente se a pessoa tem alguma deficiência ou não. Então você vê que, essa questão ilustra exatamente o que a gente acabou de falar aqui, uma questão da inclusão social, porque aqui falou de pessoas com algum tipo de deficiência, como elas participam de esportes em que eu mantenho as mesmas regras, em que eu acrescento outras regras de acordo com quem está participando, e uma transformação e uma modificação da prática corporal. E é importante também a gente frisar que nesse contexto de educação física, né, desse componente de educação física, também consta a parte de danças, de brincadeiras, até uma questão de regionalidade, algumas brincadeiras, danças que são típicas de algumas regiões, entendeu? Isso também vai estar presente na prova da FUVEST, como a gente pode ver aqui, nessa parte de práticas corporais. Então a gente também pode esperar isso daqui bem presente na prova. Então você percebe que é uma prova extremamente contextualizada, que vai focar muito nessa parte social, entendeu? Então você também poderia até
ter como base um repertório já usando essa questão das Olimpíadas, entendeu? Então aqui, ó, análise do componente arte. Então nós finalizamos essa primeira parte falando de educação física e agora a gente vai entrar exclusivamente falando a respeito de arte. Como que vai funcionar a arte na FUVEST agora 2026. Análise do componente arte, da primeira competência e da segunda competência. Então vamos ler lá, habilidades. Relacionar, aqui ó, relacionar as práticas artísticas a diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. Ou seja, olha só, relacionar, isso aqui é muito importante, relacionar com a vida social, com a vida cultural, com a vida política. Logo abaixo a gente vai ver questões que falam justamente disso, a conexão da arte com a política, com políticas urbanas, com a questão cultural, com a questão da vida social. Então, de novo, uma arte voltada muito para essa questão da contextualização cultural, política. E aqui os objetos de conhecimento. Elementos da linguagem, informações, códigos, símbolos e signos, materialidades, matéria, procedimentos com a matéria, mediação cultural, museus, galerias, instituições culturais, patrimônio cultural, obras de artes presentes em museus, processos de criação, estudo da criação e invenção artística e saberes estéticos e culturais. Isso aqui é muito importante porque a gente vai ver logo abaixo uma questão da FUVEST, falando justamente dessa questão de um patrimônio cultural e de mediação cultural. Logo abaixo, daqui a pouquinho a gente já vai ver uma questão da FUVEST já, que teve justamente esse aspecto da arte, entendeu? Então, aqui, como a gente está seguindo, de maneira resumida, a arte, um aspecto social, cultural, político, econômico, histórico e ético, certo? E história da arte, funções da arte, características na pré-história, Idade Média. Só que um ponto muito importante é justamente isso que a gente comentou aqui logo há alguns minutos atrás. Patrimônio cultural, isso aqui, como a gente vai ver, teve presente já na FUVEST em relação a uma questão indígena. Ele falava de como a vestimenta indígena é um aspecto totalmente cultural deles e como muitas vezes acontece uma apropriação, como a gente vai ver numa questão da FUVEST, comparar as diferentes formas de arte reconhecendo a diversidade. Tudo bem? Mais uma vez, ó, como cai na prática. Aqui quando a gente fala de componentes da arte, olha só essa habilidade. Enfrentar desafios contemporâneos. Então, nesse caso aqui, ó, dessa questão, o artista Arthur Barrio nasceu em Portugal, mudou-se para o Brasil, dedicando-se à pintura em 69, começa a criar situações, trabalhos de grande impacto, realizados com materiais orgânicos como lixo, papel higiênico, detritos humanos, justamente fazendo uma grande crítica social. Então, mais uma vez, esperar a arte como uma crítica social, isso daqui é algo que com certeza vai estar presente na FUVEST. Até algumas semanas teve um movimento em São Paulo de alguns artistas, né, de rua que estavam falando justamente disso, de como muitas vezes a arte não é valorizada nos grandes centros urbanos, porque você vê grafites que eles não passam por um processo de cuidado, de conseguir manter aquela arte daquela forma. Então, essa questão da arte como uma crítica social, com certeza, vai estar muito presente. E você lembra como eu falei dessa questão de uma apropriação cultural, patrimônio cultural, mediação cultural e diferentes dimensões da arte? Aqui, por exemplo, ele fala dessa questão de um manto tupinambá que estava presente em um museu lá na Europa. Então, assim, dessa apropriação cultural e colocando ele de uma forma diferente da qual o seu povo que o criou o vê, o símbolo que ele carrega. Então, essa questão dessa crítica de como muitas vezes um povo é subjugado ou então a sua cultura é tomada e tem uma nova característica, é vista de uma nova maneira. Então, é isso que a gente pode esperar muito, muito dessa FUVEST. E aqui, essa questão eu acho bem legal, porque
A FUVEST, além dessas novas disciplinas, arte e educação física, ela também consta bastante essa questão de interdisciplinaridade, algo que também já, a partir da FUVEST 2026, começa a acontecer bem intensamente. Então, nessa questão aqui, eu tenho uma questão que envolve arte e história. É muito legal, né? Essa questão mostrando aqui uma reavaliação. Eu tinha essa obra de um artista francês, do Debré, essa arte aqui, e uma releitura dela, né? Aqui falando da questão do Brasil colonial, quando utilizava a mão de obra escrava, né? Possivelmente talvez aqui um senhor de engenho, talvez. E aqui pessoas, os escravos trabalhando, e aqui mostrando uma releitura, mas sem aquele estereótipo. Sem aquele estereótipo, sabe, de que eram escravos, mas uma ideia de que eles eram pessoas comuns, que se sentavam às mesas também para se alimentarem, entendeu? Então, essa questão da interdisciplinaridade de história com arte, com certeza, vai estar muito presente na prova da FUVEST. E ainda tratando de arte, um ponto que com certeza vai estar presente na prova da FUVEST é justamente como a arte foi se modificando ao longo dos anos e também de acordo com cada povo. Então aqui você tem, por exemplo, uma arte europeia, já que você tem uma arte indígena. Aqui você tem o dadaísmo, onde objetos que não tinham nenhum significado assim artístico agora passam a assumir um significado artístico. E também aqui essa imagem é muito legal pelo seguinte: a arte também ela tange a questão da arquitetura, da dança, de outros aspectos. Muitas vezes a gente acaba atrelando arte muito a pinturas, mas também se refere muito à questão da arquitetura. Então, como que a arte foi se modificando ao longo do tempo, certo? Então você já percebeu até aqui que essa questão do edital é um conjunto muito grande de competências, de habilidades, e o ponto é que você não precisa ficar se preocupando exatamente com todas essas nuances do edital, porque é muita informação. O que você precisa é ter uma análise prática de como que essas competências, essas habilidades vão ser cobradas de fato na prova da FUVEST. É isso que você precisa saber. E todo esse material aqui, ele foi construído com uma análise completa do edital. Só que, obviamente, eu não consigo aqui falar no vídeo de todas as competências de forma detalhada, porque senão ia ficar um vídeo extremamente longo. E como, de fato, o que importa para você é como que isso cai na prática. Sabendo disso, que é isso que importa para você, eu estou construindo um mapa da FUVEST, que é exatamente uma análise completa dos últimos anos de prova da FUVEST e o que esperar dessa nova FUVEST, de como se preparar de acordo com essas novas habilidades, com esses novos componentes, porque é isso que você precisa de fato para conseguir muito bem na prova da FUVEST. Além disso, nesse material que eu estou construindo no mapa da FUVEST, você vai ter um cronograma completo de cada uma das disciplinas, em que sequência estudar. Além disso, nesses cronogramas você vai ter acesso direto ao link dessas aulas no YouTube, onde são aulas que eu selecionei literalmente a dedo, com as melhores didáticas dos professores do YouTube, ou seja, a sua única função vai ser o quê? Sentar e estudar, porque você já vai ter a ordem exata e a análise do edital da FUVEST também já vai estar feita para você, mostrando exatamente o que você precisa saber e como vai funcionar exatamente a prova da FUVEST. Então, se você quer ter uma preparação completa para a FUVEST 2026, não deixe de clicar aqui no link de baixo, na descrição desse vídeo, porque você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp do mapa da FUVEST, onde diariamente, até o dia 1º de abril, a partir da publicação desse vídeo, eu vou postar diariamente conteúdos especificamente sobre a FUVEST, abordando cada uma das competências e dando exemplos práticos de exercícios. Então não deixe de clicar aqui para você ter uma preparação completa para a FUVEST 2026, onde também eu vou divulgar informações prévias a respeito do lançamento do mapa da FUVEST. Mas voltando aqui, agora analisando matemática e suas tecnologias. Bora lá, se você já fez alguma prova da FUVEST antiga, ou se você já viu algum simulado antigo da FUVEST 2017, 2016, cara, a FUVEST antigamente, ela era uma prova muito direta, muito conteudista. Então era muito comum você ver uma questão de matemática em que resolva essa equação logarítmica, qual o valor de x? Agora a prova da FUVEST praticamente não tem mais questões assim, justamente por conta dessa nova abordagem que a prova traz. Então, matemática e suas tecnologias, competência por área, habilidade e objetos de conhecimento. A gente vai destrinchar cada um desses passo a passo. Então, 5 competências, 5 habilidades. Cada habilidade com seus objetos
de conhecimento. Então vamos começar com uma visão geral de algumas competências. E você vai perceber que essas competências elas vão estar se comunicando diretamente. Então, primeira competência, interpretar situações em diversos contextos, como da natureza, econômicas ou tecnológicas, dando significados, resolução de problemas do cotidiano e da sociedade. Antes, a FUVEST não tinha esse formato de resoluções práticas. Era resolver equações, basicamente, resolver conceitos. Agora não. Essa questão de a matemática como resolução de problemas do cotidiano, isso vai estar muito presente na FUVEST. Então, sabe aquelas continhas chatas que muitas vezes a gente vê no Enem, porque são números quebrados, números se não tão legais de trabalhar? Esse formato de questão vai estar presente na FUVEST, como a gente já vai ver num exercício aqui embaixo. Além disso, competência 2, resolver problemas e desafios do mundo contemporâneo. Ou seja, a FUVEST agora está com um viés mais cultural, mais social e mais prático dos conceitos. Essa ideia de a matemática como uma ferramenta para resolver problemas do cotidiano, ela também vai se estender para as ciências da natureza, física, química. E aí a competência 3, de novo, resolver problemas nos diversos contextos voltados às situações tecnológicas e da sociedade. Ou seja, vamos resumir aqui bastante: contextualização, aplicação prática dos conhecimentos matemáticos. Ou seja, por exemplo, você está estudando lá geometria analítica e você sabe, você estuda então a fórmula da distância entre dois pontos. A prova da FUVEST não vai perguntar, calcule a distância desses dois pontos no plano cartesiano. Não, o que ela vai fazer é dar um cruzamento para você e calcular qual que seria a distância se a pessoa atravessasse naquela faixa de pedestres. E aí você está usando esse contexto lá da geometria analítica de distância de pontos. Então você percebe que é muito mais na prática como você vai resolver essa questão. Então, olha essa questão de matemática da FUVEST. Com certeza, se você batesse o olho nela de modo rápido, você ia pensar que se tratava de uma questão do Enem, mas na verdade é uma questão da FUVEST. E como a gente viu, é uma questão de matemática bem voltada para questões cotidianas, questões práticas. Então, nesse caso, olha essa questão aqui. Ela fala da evolução do abate de bovinos no Brasil. Então, você percebe que a prova da FUVEST ela está saindo completamente do formato de prova que era antes de matemática. E aí pensa comigo, se a forma na qual matemática é cobrada, se ela teve essa modificação, obviamente a forma da resolução, a forma como você resolve essas questões de matemática na FUVEST também vai mudar. Então aqui tem um roteiro de como resolver questões desse formato, que vão estar muito presentes na prova da FUVEST, uma questão muito forte de interpretação. Porque se antes na FUVEST você travava numa questão justamente pela questão do conceito, por exemplo, na FUVEST 2017, eu não sabia resolver essa equação de logaritmo porque tinha uma mudança de base muito complexa. Agora, muitas vezes, a sua maior dificuldade não vai ser conseguir resolver a equação até o final, vai ser justamente fazer a interpretação e conseguir ter tempo de resolver aquela questão. Então aqui um script de como resolver questões desse formato que a FUVEST vai apresentar agora. O primeiro passo é testar as alternativas mais fáceis primeiro. Porque pensa comigo, se você está testando as alternativas mais fáceis são aquelas que são mais rápidas de você verificar. E imagine que você testou as alternativas mais fáceis e uma dessas é a correta. Você já matou o exercício e às vezes nem precisou calcular coisas mais longas, coisas mais chatinhas que iam gastar muito tempo da sua prova. Então, por exemplo, na prática, como que você pode fazer isso de testar as alternativas mais fáceis primeiro? Então, nessa questão, esse primeiro gráfico fala da quantidade de milhões de gados que foram abatidos em cada ano em diferentes trimestres, a quantidade total de gados. E nesse gráfico de baixo, eu tenho uma análise de acordo com se é macho ou fêmea, a quantidade de machos e a quantidade de fêmeas. Então essa é uma questão que eu vou precisar fazer uma correlação direta dos dois gráficos. Como assim? Aqui, por exemplo, eu tenho 57% dos machos, beleza. 50% do gado abatido foi de machos, mas o quanto que representa 57%? Eu vou ter que fazer 57% de quanto? 7,34 milhões de cabeças de gado. Então é uma questão que eu vou ter que relacionar muitas informações.
E aí, vamos ter uma visão geral das alternativas. A primeira fala, no primeiro trimestre de 2023, a diferença. Então a primeira vai falar de diferença entre dois períodos. A alternativa B fala da quantidade. A alternativa C fala da diferença. A alternativa D fala da quantidade. E a alternativa E também fala da quantidade. O que acontece? Você concorda que calcular a diferença entre dois períodos é algo simples? Como assim, ó? Alternativa A. No primeiro trimestre de 2023, a diferença entre as quantidades de machos e fêmeas abatidos foi menor do que a do primeiro trimestre. Então, quando eu estou tratando com diferenças, com certeza eu vou gastar menos tempo do que tratar exatamente da quantidade. Provavelmente eu vou gastar muito menos tempo porque eu vou fazer menos conta. Então, o que você faz? Você vai testando as alternativas mais fáceis. Então, vamos supor que você seguiu esse método e você viu que a alternativa A estava errada. Você começou por aquelas que falam da diferença. E a C também está errada. Então você testou, começou pelas mais fáceis, só que você percebeu que elas estavam erradas. Então, sobraram aquelas que são as mais difíceis. Aí, qual que é um ponto muito importante? É você ser mais organizado com os dados. De verdade, na sua prova da FUVEST, seja organizado, porque provavelmente a sua prova vai ter muita questão com vírgula. Então, é muito comum, às vezes, você ter feito uma multiplicação. Você fez uma multiplicação com vírgula. E aí, para verificar um outro item, você vê que você vai ter que fazer a mesma multiplicação. Só que a sua página está tão bagunçada que você já nem consegue ver onde que você já fez aquela conta. Aí você muitas vezes tem que fazer a mesma conta 2, 3 vezes, sendo que você já tinha um resultado. Então seja organizado e também encontre um padrão matemático. Como assim encontrar um padrão matemático? Você percebe que, ó, quando ele falar a quantidade de fêmeas abatidas foi de aproximadamente 2 milhões no período específico, a quantidade de fêmeas em 2024 foi de 4,3 milhões. Você concorda comigo que como que você faria a quantidade? Você ia analisar esse percentual e calcular ele sobre o total. E o que isso tem a ver com você identificar um padrão? Significa que quando você for testar a alternativa B, ou a D, ou a E, com a alternativa B testada, você já encontra um padrão, que é o que? Você já sabe. Eu pego o percentual, seja de macho ou de fêmea que está tratando, e já calculo sobre o total, aqui em cima. Isso faz com que você não precise ficar raciocinando muito, gastando muita energia, pensando, tá, como que eu vou descobrir se a D está certa ou se a I está certa? Você percebe justamente um padrão matemático, porque nessas situações, problemas, é muito comum que para que você consiga ir verificando todos os itens, você vai encontrar um padrão matemático. E mais um ponto muito importante de você ser organizado é o seguinte: se você reparar, algumas alternativas, elas falam do mesmo período especificamente. Então, ó, no primeiro trimestre de 2024, no primeiro trimestre de 2024. Então, concorda comigo que se você é organizado, fez tudo passo a passo, e você já sabe que a D está errada, você já tem essa informação. No período de 2024, você já tem esse dado. E se você é organizado, você sabe onde está aquela informação, aquele valor específico. Agora, se você tem uma prova toda desorganizada, o que você vai fazer? Vai ter que fazer de novo, analisar qual que foi a quantidade aqui e comparar com o total. Então, por isso que é muito importante você ser organizado. Porque para verificar a E, essa parte da conta você nem precisa mais fazer, porque você já teve o resultado do item D que você verificou. A quantidade de fêmeas abatidas foi igual ao do primeiro trimestre de 2019. Ou você fala, opa, mas trimestre de 2019 eu já fiz a conta aqui na alternativa A. Então você vê que na alternativa E eu ia só comparar um resultado que eu obtive na alternativa D e um resultado que eu obtive na alternativa A. Então você percebe que os próprios resultados eles vão te ajudando a tornar a sua resolução mais rápida. E aqui tratando de um aspecto muito importante, que é o quê? Cuidado ao sair estudando os conteúdos na ordem em que está no edital. Uma coisa que eu vi muito, até em comentários nos vídeos aqui no canal, é o seguinte: muitos estudantes pensando que agora a forma de estudos deles vai ser estudar o edital.
Então agora eu sinto 8 horas na minha mesa e não tô vendo aula de biologia, de física. Eu tô 8 horas estudando edital. Não, o edital não é um material de estudo que você vai fazer ao longo do seu ano. Como eu já disse, o edital é te dar o norte do formato da prova. E por que você não pode seguir a forma do edital? Pelo seguinte, olha aqui, por exemplo, como está organizado física no edital. Você começa então com trabalho e conservação de energia. Imagine, você vai começar com trabalho e conservação de energia. Aí você vê energia cinética mv² sobre 2. Você nem entende da cinemática, como que é a velocidade, não sabe nem calcular a velocidade média. Aí você começa com trabalho e conservação, já vai para impulso e conservação de momento linear, chega em colisões, e depois você vai para conceitos de força e leis de Newton. Sendo que não é possível estudar trabalho e conservação de energia antes de entender as leis de Newton e o conceito de força. Como você trabalha quantidade de movimento que é um vetor se você nem viu nada de leis de Newton? De vetor de força? Então, por isso que o edital não serve como uma sequência de estudos. Ele norteia a tua prova, mas pelo amor de Deus, não vai sentar às 8 horas ali e falar, eu vou estudar o edital até o final do ano. Você vai saber exatamente as competências que caem na prova, mas não vai saber resolver a prova. E agora chegando na parte de ciências da natureza e suas tecnologias. Ciências da natureza, 3 componentes: física, química e biologia. 3 habilidades e 3 competências. Competência praga, habilidade, componente curricular e objeto de conhecimento. Assim como a gente fez, vamos destrinchar exatamente como que vai funcionar ciências da natureza na FUVEST. Então, competências: analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos. Resumindo isso daqui: tema forte, sustentabilidade, energias renováveis, alternativas ao uso de fertilizantes. Mais uma vez, você percebe que, assim como lá na prova de matemática eu vou ter uma prova mais contextualizada, a prova de ciência da natureza da FUVEST vai ser também assim. Vai ser uma prova muito contextualizada com essa questão da sustentabilidade, E é muito importante vocês lembrarem que a FUVEST é o vestibular da USP. Então, o formato, a direção que a faculdade tem tomado, direciona também o formato da prova da FUVEST. Por quê? Na prova da FUVEST, eu já seleciono os alunos que têm uma visão de conhecimento que está alinhado com a faculdade, que a faculdade tem buscado uma sustentabilidade. Então, por exemplo, lá na Poli, a gente já tem a questão do combustível de hidrogênio, carros a movido a gás de hidrogênio. Então, você percebe que até essa questão da sustentabilidade é algo que os centros de tecnologia da faculdade também já têm apontado esforço para isso. Segunda competência, entender como a natureza funciona e explicar o porquê do funcionamento da forma como funciona. Ou seja, não é mais você entender um conceito, você memorizou algum conceito de radioatividade. A questão é você entender o porquê que aquilo funciona. Eu me lembro de uma questão da FUVEST, acho que foi de 2024 ou 2023, que ela falava da incompatibilidade que havia entre a radioatividade e um dos modelos atômicos. E você tinha que saber exatamente o porquê que havia uma incompatibilidade. Ou seja, se você só memoriza radiação beta, radiação gama, radiação alfa e memoriza os modelos atômicos, mas não é capaz de fazer uma conexão, você provavelmente terá um pouco de dificuldade naquela questão. Não era de fato uma questão complicada, mas era uma questão que pegava muito justamente isso. Você sabia explicar o funcionamento e não memorizar o conceito apenas. E aqui, competência 3, propor soluções que considerem demandas locais, regionais e globais. Como assim propor soluções que considerem demandas locais, regionais? Até dizer que é legal demandas locais e regionais, teve uma questão da FUVEST que ela falava de algumas luvas que serviam para aquecer as mãos. E na verdade aquela questão de química era uma questão de propriedades coligativas. Então você percebe que é uma proposta de uma solução a uma demanda local, que eram justamente as luvas para aquecer as mãos em regiões muito frias. Então você percebe que você estudar cada tema de ciência da natureza, seja física, química ou até mesmo biologia, já pensando em como que isso poderia solucionar um problema, isso aqui vai te ajudar bastante na sua resolução da prova. Explicar situações, problemas através de conceitos, de conhecimentos científicos, ou seja,
É você, por exemplo, você já conhece provavelmente esse exemplo, se você já estudou física, que é porque quando uma ambulância está passando, você ouve aquela mudança no som da sirene. É por conta do efeito Doppler, mas mais do que isso, é você explicar situações que realmente tenham relevância com base em conhecimentos das ciências da natureza. E aqui, um ponto muito importante é que agora a FUVEST vai ter novos conteúdos na prova de ciências da natureza. Como assim? Não significa que a elerodinâmica, a eletrostática não vão estar presentes na prova. O que significa que alguns assuntos que não eram cobrados pela FUVEST, agora vão ser cobrados. Por exemplo, espectroscopia, que é justamente a análise da matéria que constitui todos os materiais, né? Modelos cosmológicos e o Big Bang. Isso aqui, sinceramente, era um tópico que a FUVEST não cobrava. Relatividade geral. Isso aqui é bem legal porque é um passinho, talvez, se assemelhando um pouco a questões de vestibulares do Nordeste, porque os vestibulares do Nordeste eles têm uma maior tradição na questão de cobrar física moderna, algo que na FUVEST quase não é cobrado. Muitas vezes, quando você vê física moderna na FUVEST, é só efeito fotoelétrico, só que você nem utiliza o conceito de efeito fotoelétrico para resolver a questão. Você simplesmente usa muitas vezes com unidade de movimento e você então não usou de fato física moderna. Mas isso agora vai mudar, então relatividade geral também vai estar presente na prova. Evolução estelar, isso aqui não precisa nem falar, isso aqui não constava na FUVEST. Modelo padrão de partículas, ciência versus fake news. Então, esse tópico aqui, até vale falar um pouco sobre ele, que é o seguinte: você se lembra que a gente falou aqui nas competências de você identificar situações, problemas, e encontrar soluções? Como assim ciências versus fake news? Você pode esperar muito aquilo. Você tem uma fake news ali na prova e explicar por que aquela notícia é falsa. Ou seja, você vê uma notícia falando de algo que contraria algum princípio da química, da física. Então, você com seu embasamento na ciência da natureza, você consegue avaliar se aquilo é plausível ou não. Então, de novo, é uma prova muito contextualizada e que vai querer um aluno muito crítico, que ele usa aquele conhecimento de química, de física, também para não ser enganado, para avaliar tudo que está sendo divulgado, certo? E também, por que não, o tema de transistores que não constava na prova da FUVEST. Então, eu vou ter novos conteúdos agora sendo cobrados na prova de ciências da natureza. Então aqui, ó, assim como a gente viu aqui, ó, um exemplo de uma questão prática, colocando justamente a ciência da natureza sendo uma solução para muitos problemas. Então aqui, ó, conhecer sobre conservação de energia de movimento, aqui, ó, as habilidades, né? Radiação, aplicações e impactos, como a radiação, esse conhecimento da radiação, radioatividade, como ela impacta até mesmo a medicina, o ciclo da água, do carbono que a gente vê lá na biologia e a interferência nos ciclos humanos e a geração e distribuição sustentável de energia elétrica. Então você vê justamente as habilidades sendo bem contextualizadas. Mas o ponto é que, obviamente, eu não consigo em um vídeo aqui no YouTube avaliar todas essas habilidades e trazer para vocês questões que cobrem exatamente todas as habilidades. E foi justamente por isso que eu criei o mapa da FUVEST, porque lá você vai ter uma análise dos 5 últimos anos de prova da FUVEST, de matemática, física, química e biologia, além de toda a preparação que você deve ter para esse novo formato da FUVEST, como estruturar o seu estudo, porque aí sim você vai conseguir exatamente ter algo palpável, saber exatamente como vai ser o formato de cada uma dessas grandes áreas da FUVEST. Então, lembrando, não deixe de entrar aqui no grupo, né? O link está aqui na descrição do vídeo para você entrar no grupo no WhatsApp. Lá eu vou postar um conteúdo diário até 1º de abril, conteúdo diário onde eu vou trazer questões, vou trazer resoluções de questões da FUVEST e comentar as habilidades que estavam presentes em cada uma daquelas questões até o dia 1º de abril e também já dar uma prévia de como é de fato o mapa da FUVEST.
E aqui, ó, por exemplo, uma questão que trata justamente como a ciência da natureza é uma solução para tantas demandas, por exemplo, na saúde. Ó. Os principais métodos de diagnóstico por meio de radiofármacos são a cintilografia, que utiliza principalmente o tecnésio 99M para exames de tireoide e cintilografia renal estática. Então, é justamente essa contextualização. E aí você tem outros exemplos, por exemplo, lá do eletromagnetismo, como que uma tomografia pode usar princípios de eletromagnetismo. Então, isso aqui vai ser com certeza muito presente na prova. Mas bem, a gente falou muito de física e de química, mas agora também tratando de biologia. Habilidades: analisar e discutir modelos, teorias e leis propostas em diferentes épocas culturais para comparar distintas explicações sobre o surgimento e evolução da vida. Então, por exemplo, aqui, ó, origem da vida, conceitos que a gente vê bastante, né, questão de abiogênese, também panspermia e a questão do criacionismo. Então, com certeza, até, por exemplo, há uma questão em que faz justamente, daqui a pouco a gente vai ver aqui embaixo, que faz justamente essa contraposição, em certo modo, de criacionismo, com essa questão da ciência em si. Também, aqui, ó, é analisar as diversas formas de manifestação da vida. Como assim, diferentes formas da manifestação da vida? Bactérias, protozoários e algas, plantas, animais, diferenças e relações. Então, o que acontece? Eu sei que muita gente, por exemplo, tem um pouco de dificuldade em botânica, porque botânica acaba entrando em aspectos muito específicos. Só que, aqui, né, botânica, em plantas. Só que é de se esperar dessa prova da FUVEST, agora não uma cobrança de temas específicos da botânica, mas sim relações entre elementos da botânica, entre plantas e as outras formas de manifestação de vida. Obviamente isso não significa que, então, por exemplo, botânica eu não vou estudar. Não, mas com certeza um viés tão teórico, principalmente na primeira fase, não vai ser tão presente, muito provavelmente. E aqui também a questão da evolução humana. Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando a sua origem, sua diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana. Mais uma vez, você percebe que até a biologia está indo para um aspecto muito prático. Como que a vida está organizada no planeta de acordo com os diferentes habitats, biomas? E aqui, um conteúdo novo em biologia. Nós tivemos conteúdos novos lá em física, química e também vamos ter conteúdo novo em biologia, que é analisar a evolução estelar, associando a modelos de origem e distribuição dos elementos químicos no universo, compreendendo suas relações com as condições necessárias ao surgimento de sistemas solares e planetários. Então, muito provavelmente a gente pode esperar uma prova de biologia muito voltada também à questão da origem do universo, essa questão de como que foi a evolução das diferentes espécies. Então você vê um aspecto já novo na prova da FUVEST. E aqui, chegando na penúltima parte, que é ciências humanas e sociais aplicadas. O que engloba ciências humanas? Filosofia, sociologia, história e geografia. Antes, na prova da FUVEST, não constava, pelo menos oficialmente, filosofia e sociologia. Por que eu falo oficialmente? Porque você já começa a ver algumas questões a partir de 2021 que tangenciam alguns temas de filosofia e de sociologia. Mas agora, de maneira oficial, essas duas disciplinas vão estar presentes na prova da FUVEST. Habilidades: problematizar as diferenças entre fé e razão. Então você vê, de novo, a prova da FUVEST vai ser muito interdisciplinar. A gente não falou que aqui na biologia eu vou ter essa questão do criacionismo e também a origem da vida de acordo com uma visão da evolução humana, uma visão científica. Aqui também a gente pode pensar bastante nessa questão da fé e da razão. E aqui, como assim? A filosofia tratando da fé e da razão. Exemplo de questão. Agostinho em Confissões diz:
Mas após a leitura daqueles livros dos platônicos e de ser levado por eles a buscar a verdade incorpórea, percebi que as perfeições invisíveis são visíveis em suas obras. Carta de Paulo aos Romanos 1:20. Então, justamente falando dessa questão de fé e razão. E aqui se tratando das habilidades, reconhecer a especificidade da reflexão filosófica em diferentes civilizações. Então você percebe que a FUVEST, ela quer mostrar para você que temas de filosofia, até mesmo de biologia, eles devem ser associados com a comunidade, com em qual ambiente aquilo foi analisado. Isso a gente viu também lá nas questões de história. Então aqui, ó, a filosofia em diferentes civilizações. Ou seja, é uma palavra que está muito preocupada com como que isso resolve esse determinado problema nessa determinada região. Você lembra que a gente falou daquele exemplo lá da química, de uma questão que falou de regiões frias que vendem essas luvas que aquecem a mão, que usam o princípio da química. Ela está tratando de problemas mais locais. E aqui, de novo, uma filosofia está tratando de diferentes regiões, civilizações, ou seja, de acordo com aquela visão. Exemplo, religião, mitologia, senso comum, ciência. Então aqui a gente tem, ó, essa questão da Unesp que serve exatamente como um modelo. A filosofia, além do privilégio histórico de ter sido a primeira tentativa de compreensão do mito, tem consciência, desde a sua origem, do seu parentesco com ele. A filosofia, se não é filha, é pelo menos irmã mais nova do mito. Ou seja, até que ponto mito é mito ou será um tipo de filosofia? E estabeleceu desde o seu berço uma fascinante relação de amizade e confronto com esse irmão mais velho, o alvarez da filosofia da tradição ocidental, e assim eu tenho uma comunicação, tá? Então, você percebe que, mais uma vez, a FUVEST está totalmente direcionada a isso, de você analisar as diferentes realidades, diferentes contextos. E aqui, obviamente, vamos partir para uma análise mais geral, então, dessa parte de humanas. Comparar a análise de diferentes autores sobre o mesmo evento histórico, a discussão de conceitos como atrasado, desenvolvido. Como assim? Aquilo que a gente acabou de falar, mito. Será que mito é só algo que é uma mentira, é só uma historinha que foi passada? Ou será que também é um tipo de pensar, é uma filosofia? Então, discutir esses conceitos de atrasado, desenvolvido, o que é um povo bárbaro, né, que a gente estuda lá na história, a invasão dos povos bárbaros. Por que eles são chamados de bárbaros? Na visão de quem? E o impacto da tecnologia na sociedade, nas relações sociais, fluxo de informações, fluxo de mercadorias e a influência de eventos para a configuração da sociedade atual. E aqui um foco em analisar e comparar momentos históricos, relações de trabalho, conceitos e observar causas e consequências, seguindo o mesmo modelo que a gente já comentou anteriormente. E, por final, temos em relação à redação. E isso aqui gerou muita dúvida nos alunos. E a verdade é que a gente não consegue bater o martelo e falar exatamente como vai funcionar a redação na FUVEST. Por quê? Em abril nós vamos ter um simulado feito pela própria FUVEST, onde vai falar exatamente como que vai funcionar a prova de redação da FUVEST. Então, o que nós podemos fazer é algumas especulações de como poderá ser cobrado a questão de redação na FUVEST. Então, a prova de redação explorará as habilidades elencadas para a prova de linguagens, né, que a gente já viu tudo. Estabeleça relações entre textos verbais e multissemióticos. Observe, sobretudo, os usos da língua nos meios digitais. E aqui, ó, que é o que importa de fato. A proposta de redação poderá requerer a elaboração de mais de um gênero textual, em que se evidencie traços composicionais distintos daqueles esperados nas dissertações tradicionais. Então, o que acontece? A gente não sabe exatamente se a FUVEST vai poder cobrar em uma mesma prova, faça uma dissertação argumentativa e um texto de outro gênero, ou se então o candidato poderá fazer a escolha, tipo, não, eu quero fazer uma prova que tenha, eu quero fazer uma dissertação argumentativa ou um texto de um outro gênero. A gente não sabe de que forma exatamente a prova da FUVEST vai estar cobrando. Então, isso aqui é algo que a gente vai conseguir bater o martelo
é assim que a FUVEST fizer o simulado, mas assim que a FUVEST fizer liberar esse simulado, você vai ter aqui no canal uma análise completa que a gente vai conseguir determinar exatamente como vai funcionar a questão de redação na prova da FUVEST. Então, de fato, esse vídeo ficou um vídeo muito longo, mas é porque a gente fez uma análise detalhada. Esse vídeo foi totalmente embasado em todo o edital, não foi uma análise de apenas uma parte do edital, foi uma análise completa. Mas lembrando que o que você precisa saber é como aplica, qual é o formato das questões. Então, por isso, não deixe de entrar no link, no grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição, para você ter o acesso completo. Você já tem uma prévia de como vai ser exatamente o mapa da FUVEST, onde vai ter a análise de provas anteriores, métodos de estudo, cronogramas completos, como construir cronogramas. Então, realmente um ponto que vai ser uma diferenciação na sua preparação para a FUVEST 2026.